Muitas pessoas acreditam que o Halloween nasceu nos Estados Unidos e foi adaptado para a nossa cultura. Afinal, é o que os filmes nos fazem pensar, correto? Doces e travessuras, fantasias assustadoras e, é claro, o famoso Jack O'Lantern, aquele rosto esculpido na abóbora. De fato, o Halloween dos Estados Unidos segue essa tradição. Mas e se eu te dissesse que as verdadeiras origens do Dia das Bruxas vêm de muito antes da América sequer ter sido descoberta? Vem comigo viajar no tempo até um festival milenar celebrado pelo povo celta, que se transformou em uma das maiores datas comemorativas da atualidade. Mas antes de tudo, eu já te peço para deixar o like no vídeo e se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Ative o sininho para não perder nenhuma novidade e vamos para a história. Para começar, vale mencionar que eu sou escritor de fantasia e ficção. E sempre que eu crio uma narrativa que se passa no mundo real, eu tento ser o mais fiel possível ao contexto histórico. Não é por acaso que eu criei esse canal, onde eu falo bastante sobre pirataria, que é o tema principal da minha saga de livros. Um tempo atrás eu decidi escrever um conto para uma antologia com a temática de mitologia celta. E foi quando, durante as minhas pesquisas, eu me deparei com o nome Samhain. E ao mergulhar nesse universo, eu descobri a verdadeira origem do que viria a se tornar o Halloween que conhecemos hoje. Para os antigos celtas, Samhain marcava o fim de um ciclo. Era um dos 8 sabates que dividiam o ano em 2 estações principais, o verão e o inverno. Samhain representava tanto o fim do ano quanto o início do inverno na tradição desses povos. Mas como eles celebravam essa data tão especial? Os celtas celebravam Samhain como um momento de agradecimento pelas colheitas do ano. Era uma ocasião para honrar os deuses e pedir proteção durante o inverno, que era uma época dura e difícil. Eles faziam oferendas de alimentos e animais, em especial gado, cujo abate nessa época era necessário tanto para alimentar a comunidade quanto para evitar que os animais passassem fome durante o inverno. E esses sacrifícios e oferendas eram oferecidos em fogueiras sagradas ou altares ao ar livre, em locais que eram considerados sagrados por eles. Tais fogueiras ocupavam um papel central na festividade de Samhain, simbolizando a purificação e renovação. Famílias poderiam apagar as lareiras de suas próprias casas, apenas para que reacendessem usando o fogo sagrado das fogueiras. Durante o Samhain, as comunidades também se reuniam para grandes banquetes. A comida compartilhada era, muitas vezes, parte dos rituais de agradecimento e comunhão com os espíritos. Essas refeições serviam para fortalecer os laços entre as pessoas da comunidade e também para celebrar a transição de um ciclo agrícola para o próximo. Mas o Samhain não era apenas sobre colheitas e celebrações. Havia também uma crença poderosa de que durante esse período o véu que separa o mundo dos vivos e dos mortos se tornava especialmente fino. Isso permitia que os espíritos atravessassem para o mundo dos vivos. As famílias costumavam até deixar um lugar à mesa para um ente querido que havia partido, esperando que talvez ele viesse os visitar uma última vez. Entretanto, não era apenas os bons espíritos que passavam por esse portal. Maus espíritos também poderiam se manifestar, e foi aí que surgiu o costume de se fantasiar e usar máscaras, que geralmente eram feitas de materiais simples, como ossos e madeiras. Essas máscaras, assim como as faces esculpidas em nabos e rutabagas, que era um tipo de tubérculo, serviam para afastar as más energias e garantir a proteção durante o inverno. E essas foram as tradições que sobreviveram ao tempo, dando origem às fantasias e às famosas abóboras esculpidas do Halloween moderno, embora os celtas jamais tenham usado abóboras de fato. Mas como então um festival milenar conseguiu sobreviver ao teste do tempo? A resposta está nas mudanças que ocorreram ao longo dos séculos. Quando os romanos conquistaram a Europa por volta de 50 a.C., eles absorveram muitas tradições celtas e as misturaram com sua própria cultura, como uma estratégia para evitar conflitos religiosos.
O Samhain foi uma dessas tradições. Mais tarde, com a ascensão do cristianismo, o festival pagão foi ressignificado. Tornou-se All Hallows Eve, a véspera de Todos os Santos. Uma celebração cristã dedicada aos mortos, santos e mártires. À medida que a Europa se cristianizava, essa nova versão do Samhain começou a se espalhar e com o tempo se transformou no Halloween que conhecemos hoje. A migração para o Novo Mundo, também conhecida hoje em dia como os Estados Unidos, levou a data comemorativa para aquela região, onde ela adquiriu novos elementos, tornando-se o que a gente conhece hoje, com doces, abóboras e, claro, fantasias. Com isso fica claro que o Halloween, ou o Dia das Bruxas, tem raízes profundas na rica e mística cultura celta. Embora muitos dos significados originais tenham se perdido com o tempo, os símbolos e rituais sobreviveram e evoluíram ao longo dos séculos. Mais do que uma noite de travessuras e fantasias, o Halloween é um elo entre o passado e o presente, uma lembrança dos tempos mágicos vividos pelos celtas e do Festival de Samhain, que deu origem a tudo isso. Espero que tenha gostado do conteúdo. Se chegou até aqui, não deixe de curtir o vídeo e compartilhar com alguém que seja tão curioso como você. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Eu sou o LR Arcano e fico por aqui. Te vejo no próximo vídeo. Até mais.